Banco Central eleva os juros para 12,25%. Saiba qual é o impacto no seu bolso. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros, a chamada Selic, em 0,25 ponto percentual. Isso aí foi para 12,25% ao ano, o maior nível desde janeiro de 2009, quando a taxa era de 12,75%. A decisão do Copom foi unânime, a alta já era esperada pela maioria dos analistas do mercado financeiro ao elevar essa Selic, e o objetivo do Banco Central foi fazer com que o crediário também suba e com isso diminua o consumo da população para conter a alta da inflação. Esta foi a quarta reunião do Copom sob o mandato da presidente Dilma Rousseff. Em todas elas, o comitê decidiu elevar a taxa de juros. Vamos ver agora no nosso gráfico as variações dessa taxa Selic desde o ano de 2006. Acompanhe aqui nesta figura. Olhando aqui a nossa figura, nós podemos observar que em 2006 essa taxa era de 17,25%. Depois ela cai em outubro de 2007 para 11,25%. Nós temos um novo pico aqui de 13,75 aí em outubro de 2008. Ela cai para 8,75 e fica assim alguns meses, até aqui junho de 2010. Depois nós temos um novo pico para 10,75 e agora 12,25%. Então é uma trajetória considerável de queda, apesar de aqui nós temos uma recomposição da taxa, mas de um ponto ao outro ainda é considerável a queda da taxa de juros. Muito bem, continuando ainda, com isso nós podemos dizer que o governo, através da Selic, ele fez com que essa taxa, então, nesse novo patamar, tivesse com uma força maior essa tentativa de controlar a inflação. Segundo o comunicado que foi emitido aí pelo Copom, há ainda um ritmo incerto na economia e riscos de inflação, o que exigiu esse aumento da taxa de juros. Considerando o balanço de riscos para a inflação, o ritmo ainda incerto de moderação da atividade doméstica, bem como a complexidade que envolve o ambiente internacional, o Comitê de Política Monetária entende que a implementação de ajustes das condições monetárias por um período suficientemente prolongado continua sendo a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta em 2012. Entenda agora um pouco sobre a relação entre os juros e a inflação. A alta de preços ocorre quando há muita procura por produtos e menos quantidade para atender essa necessidade. A elevação dos juros é o principal método utilizado pelo Banco Central para perseguir o centro da meta de inflação, que no nosso caso aqui vai ser medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA, que é de 4,5% para este ano. A meta pode ter variação de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, ou seja, a inflação poderia ir de 2,6% a 6,5%. Apesar da desaceleração da inflação em abril, nos últimos 12 meses, o índice está acima dessa margem de tolerância, acumulando aí 6,55%. O governo vem adotando medidas para desestimular o consumo. Aumentou o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, elevou o imposto sobre operações financeiras sobre os gastos no cartão, fora do país especialmente, e sobre captações inclusive de recursos no exterior. E ainda tornou obrigatória uma entrada de pelo menos 20% nos financiamentos entre 24 e 36 meses para carros novos ou usados. Uma outra forma de frear o consumo, apesar de todas essas medidas, basicamente, tirando isso, é a taxa básica de juros, tá? Que ela é sempre utilizada, então, para forçar essa queda. Por exemplo, os juros cobrados, né, quando eles são cobrados sobre dinheiro emprestado, sobre o próprio comércio, isso aí tudo faz com que essa atividade reduza. As lojas fazem o mesmo, né, com o crediário, com juros altos, as prestações ficam mais caras e as pessoas compram menos, o que restringe aí o aumento dos preços. No caso de redução dos juros,
o receio do governo é que haja muitas compras e as indústrias não consigam produzir o suficiente. E aí, a partir daí, o que acontece? Falta produtos no mercado e isso exige aí, preços mais caros. É chamada lei da oferta e da procura. Com a decisão pelo Comitê de Política Econômica do Banco Central de elevar essa taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 pontos para 12,25 ao ano, o Brasil continua ainda a ter as maiores taxas de juros reais do mundo. Os juros reais, eles descontam a inflação projetada para os próximos 12 meses. Fazendo essa conta, os juros básicos no Brasil hoje, reais, ficam em 6,8% ao ano. Em segundo vem o Chile, com uma taxa real de 1,5%. Em terceiro vem a Austrália, com 1,4%. E depois a Venezuela, que tem a menor taxa real de juros do mundo, com 5,6%. Veja em nossa representação gráfica aqui os juros reais em economias que nós selecionamos. Então, observando este gráfico, o que nós observamos? Está aqui o Brasil com 6,8%, a maior taxa real de juros do mundo. Depois nós temos o Chile, depois a Austrália, a África do Sul, aí por volta de 1,5% a 1,2%. Né? No outro patamar, com juros reais negativos, ou seja, a inflação ela é maior do que o juro que é cobrado lá pelo país, nós temos aqui alguns países, né? E tendo lá como último destaque a Venezuela, que tem uma taxa de juro real de menos 5,6%. Né? Aqui nessa faixa de menos 2,7% a 2,9% temos Portugal, Estados Unidos e Índia. E no extremo a Venezuela, que tem a menor taxa de juros real do mundo. Termina aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco eu volto. Até já!